Bom dia, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia. Nessa manhã de quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2025. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital. E a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Vamos sortear nosso baralho de hoje. Descobrir qual deles vem mostrar o dia para nós. Hoje é o último dia dessa alunação, né? Então, amanhã à noite é a lua nova. E estamos então aí nesse momento da lua escura, né? Onde tá minguante, onde a sensibilidade tá maior, então pode ser um dia mais sensível, um dia que pede um pouco mais de recolhimento, ou de pausa, ou de silêncio, ou de descanso, qualquer coisa assim, né? Então, vamos lá. Pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e generosidade nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências dessa quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, nos trazendo as orientações para bem vivermos nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Bom dia, querida Angélica, bem-vinda. Vamos lá. Daqui, essa daqui. O Under the Roses é o baralho, vem no 2 de espadas, é o baralho que tá na foto que eu usei hoje para fazer a divulgação aí, o stories. A caixinha dele tá aqui, né? Mas ele não tá aqui, ele tá nessa mesa. Ah, tá aqui, achei. Marlu, bom dia, bem-vinda. Tá aqui ele. A raposinha foi a última que saiu dele. Bom, esse baralho aqui é um Lenormand, ele tem 3 cartas a mais, né, para homem, mulher e criança, 39 cartas. Ele é da editora US Game System. Under the Roses Lenormand, de Kendra Hurtou e Katrina Hill. São as autoras. Então, vamos lá. Pedir que o universo, em sua perfeita sabedoria e bondade, nos mostre a carta desse baralho, que melhor traduz as energias, tendências, experiências dessa nossa quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2025, nos trazendo as intuições, as palavras de caminho de compreensão da carta e a sabedoria para aproveitar esse conhecimento da melhor maneira,
sempre em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Vamos ver. Ai, que linda, que lindas as corujas. Aqui, carta 12 novamente, a gente já teve um 12 aqui, nesse rei, o 12 resulta em 3, nós tivemos aquela ocorrência importante ali entre sábado, domingo e segunda, né, com estrelas, sol e lua aparentes, né? E que são duas cores dos pássaros, na verdade, a carta 12 no Lenormand são os pássaros, né? E aí, para cada baralho, virá pássaros distintos. A última que veio de pássaro foram estes, beija-flores aqui, nesse outro baralho, Cigana da Sorte, né? Agora, essas duas corujonas aqui, ó, as duas no mesmo galho, né? Viradas para frente. É um casal, né, de corujas, observando como é típico da coruja. A coruja é esse animal que representa a sabedoria, né, que representa muitas vezes os professores, os mestres, né, e muitas vezes representa também o processo de conhecimento, o processo de aprendizado, né? E claro, sendo ave, as aves têm estado presentes, né, aqui para nós. Então, segunda-feira é o cigano do falcão, né? Ele traz um falcão, né? Aí depois, terça-feira, foi o rei. Aí ontem foi esse belo as de ouros, grande, né? Ontem é o dia que vai ficar como o centro da nossa linha, né? E hoje já vem as duas corujas, né? Então, muito interessante a combinação, né? Por termos aqui duas figuras masculinas e mais o falcão. Aqui, uma carta que é um as de ouros, e aqui as corujas que estão ligadas ao 7 de ouros, que é uma carta muito boa no baralho comum, relacionado à prosperidade. Olha, Sabrina, bom dia, querida, bem-vinda! Então, as corujas muitas vezes também falam de ancestrais, né, gente? Os avós, tá? A presença de avós, sejam o avô e a avó, sejam da linhagem materna ou paterna, né? Presentes aí, a sua presença, vamos dizer, espiritual, ou a lembrança deles, ou algo que aprendemos com eles, né? Que pode estar se mostrando hoje. Ela sempre vem avisar dos perigos, né? As corujas têm esse traço também, por exemplo, nas histórias, em algumas das histórias, no próprio baralho da Miriam Stanesco, que é uma pessoa cigana, né? A Miriam, ela cita essa coisa da coruja. Em uma das cartas a coruja aparece, né, como sendo esse animal que quando avisa, que quando canta, avisa do perigo, né? Então, quando a coruja canta e você escuta, você já sabe que aquele local tem algum perigo, né? E aí você pode, então ela protege você de ambientes e de pessoas ou de situações onde há perigo, né? Você recebe o aviso, sabe? Olha, nossa, chegou o Carneirinho, faz muito tempo que ela não aparece aqui. Bom dia, bem-vinda. E sendo duas corujinhas, também a troca, a conversa, o diálogo, né? A parceria, né? Protegendo a gente, né? Assegurando sabedoria, assegurando a nossa capacidade, né, de observação, a nossa capacidade de perceber, a nossa capacidade de mobilizar conhecimento. Olha a Carmen chegando, bom dia, bem-vinda.
Então é uma carta que responde sim. Agora, o que ela nos aconselharia, né? A coruja ela é uma ave, mas ela é diferente, por exemplo, de outras aves matinais. Ela é uma ave mais silenciosa, muito mais, né? Bom dia, Crica! Bom dia, gente! Ela é muito mais silenciosa e observadora, né? Ela não é uma ave que canta como canta um sabiá, como canta um passarinho, né? Desses que cantam de manhã, né? Geralmente ela é uma caçadora noturna, a coruja. Claro que tem aquelas que são diurnas também, de hábitos mais diurnos, porque tem muitas espécies, né? Mas... Então, sendo hoje esse último dia da alunação do Escorpião, né? Amanhã, lua nova, né? Então, eu entendo que ela aconselha que a gente hoje faça, né, um pouco mais de silêncio, que a gente sinta, para que a gente observe, para que a gente perceba quais são os sinais, os indicadores, né? Através da nossa própria intuição, né? Das nossas sensações, sentimentos, das nossas, né? Observar silenciosamente antes de se comunicar ou antes de decidir ou de fazer algum tipo de movimentação. Pode também ser indicador de pessoas que vão falar, ou que podem não ser nós, né? Podem ser pessoas que têm essa postura de coruja, né? Então, ou seja, é uma postura mais calma, observadora, muito sábia, que trabalha que traz, né, sempre uma profundidade quando vai falar, quando se expressa, né? Então, elas também podem simbolizar pessoas com quem a gente pode interagir hoje. Chegou a Pri, bom dia, Pri, bem-vinda. Então, é uma carta muito benéfica, sabe? E a associação, né, com o 7 de ouros. 7 de ouros é uma carta excelente para a questão financeira, tá? Ela geralmente sinaliza chegada de algum dinheiro. Aí depende, né? Aqui vem só o 7 e um balãozinho, né? Mas no baralho comum, ela é uma carta de dois lados. Ou é muito, quando estão os mais ouros para cima, é muitos dinheiros. E quando estão menos ouros, é um pouco de dinheiro, né? Mas de toda forma, essa é uma carta no baralho comum relacionada diretamente mesmo com dinheiro, tá? Aqui pode ser um aviso de algum dinheiro ou de algo relacionado a dinheiro que vai entrar, né? Que virá, ou que você recebe ou que você transmite também, né? A alguém, tá? E aí, tendo vindo logo depois do Ás de Ouros de ontem, né? Fica interessante, né, gente? Fica bom, tá? Fica uma dança aqui. Aqui já começa a voltar mais para esse ambiente, mas eu não posso dizer que tá de noite, né? Nessa carta, mas pelo menos tá nublado, igual tá aqui, né? Não tá um dia claro. Aqui parece um grande sol, né? Muito luminosa. A carta anterior também, fundo branco, né? Tem essa claridade. Mas a de segunda-feira é uma carta de noite, né? Então aqui volta a querer anoitecer, né? A começar a surgir essa luz menos vibrante, menos aberta, né? O que reforça, né, a necessidade da gente ter bastante percepção intuitiva, porque tem super a ver a coruja, talvez mais do que outras aves, né? Ainda nesse contexto aqui, né? Elas não são coloridas. Eu tenho um outro baralho que é o Esmeralda Lenormand, onde tem corujas, mas elas são coloridas, diferente, sabe, a energia. Aqui elas são bastante silenciosas e intuitivas, né? Elas observam, né? Tem uma serenidade, mas um foco, tem uma escuta, né? Então, talvez aqui nessa carta, a questão de comunicação, que sempre está presente nos pássaros, né? Conversas, diálogos, comunicação, tal. Aqui tem muito de ouvir, sabe? Talvez hoje mais ouvir do que falar, talvez
através da audição e da visão, né, que é o sentido principal, né, mas a observação envolvendo essa parte de audição, tá, de escuta, né, então de ouvir, de escutar os sons do ambiente, escutar o outro, escutar aquilo que surge, porque através desse processo em que possivelmente virão os avisos, as informações importantes, né? A escuta pessoal também, a escuta interna, né? Escutar a si, né? E confiar, né? Na parceria, na proteção, né? Nas pessoas, em apoio, né? Porque se vem as duas assim, elas parecem tão companheiras, né? Essas duas corujas, né? As aves em geral também têm essa relação com essa coisa de parceria, né? Porque em geral as aves formam casais para criar os filhotinhos e tal, né? Então elas são bem cooperativas dentro dos casais, né? Então às vezes sinaliza parceria, né? Então tem todos esses significados, todos positivos, né, na coruja, e muito benéficos nesse momento da lunação, né? É uma sinalização realmente interessante para um dia como hoje, né? Onde essa energia lunar de fim de lunação, uma lunação em Escorpião, né, que trouxe à tona muita coisa, que envolveu muito processo, provavelmente emocional, enxergar a verdade, lidar com sombra, lidar com medo, ficar em dúvida, né? Agora a gente vai chegando nessa conclusão, então é um momento de sensibilidade, tá? Então é realmente importante serenidade, paciência, observação, audição, ouvir a si, ouvir ao outro, antes de falar ou de agir, né? Para poder ter bastante consciência, né? Das sinalizações que o próprio ambiente, as pessoas nos trazem, né? Então eu acho que ela é um indicador assim bem forte de que nós receberemos os sinais, as informações importantes para esse nosso momento. Tá, eu acho que é isso a principal mensagem, né? Aquilo que nós precisamos saber e perceber para os próximos movimentos e passos, para que estejamos seguros ao longo do dia, virá, né? Mas depende um pouco dessa atitude nossa de abertura e de serenidade, de calma, né? Para que a gente possa realmente captar aquilo que está disponível como aviso, como intuição, né? O sentimento e o pressentimento, né? Que vão realmente nos orientar, certo? A Isabel Jesus, bom dia, bem-vinda. Mas responde sim, tá? E é bastante positiva. Também fala muito sobre proteção, especialmente dos ancestrais, principalmente avós e avós, certo? Então, é isso, minha gente. Então, eu desejo a todos uma ótima quinta-feira, com muita saúde, com muita serenidade e confiando na intuição, né, para se orientar, e tendo essa atitude de presença, de sabedoria, né, ao longo do dia, certo? Então, gratidão a todos e todas pela presença, gratidão à ancestralidade, à espiritualidade, por toda a proteção, por todo o fortalecimento. Gratidão a todos vocês, gratidão a Deus. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia, me mande mensagem, de preferência pelo WhatsApp, meu número tá por aí nas postagens. Amanhã é sexta, é o último dia que eu vou, né? Vamos concluir a semana, porque depois vai ter a pausa aqui da carta do dia 20 de dezembro, que é sábado, até dia 4 de janeiro, que é um domingo. Aí eu retorno no dia 5, segunda-feira. A Sabrina dizendo gratidão, vou observar. Aqui observar é tudo. Observar tranquilamente, né? E confiar que os sinais, os avisos virão, né? Tudo
tudo tende a cooperar, né, para que a gente receba toda a informação necessária, tá? Para um fluxo ao longo do dia bastante positivo, né? Então é isso, amores. Gratidão plena, lindo dia e até amanhã. Beijo, fiquemos todos em paz e com Deus. Tchauzinho.